Caros amigos do YouTube, gostaria de tratar de um tema bastante sério e sensível. Como todos sabem, perdemos um grande artista que nos trouxe muita alegria com seu carisma e talento, o grande Raul Seixas. Mas antes de compartilhar o conteúdo da carta, gostaria de convidá-los a aproveitar esta oportunidade para lembrar que, se você estiver desempregado ou conhecer alguém enfrentando dificuldades financeiras, pode deixar o nome nos comentários. Assim, poderemos incluí-los em nosso grupo de oração. Agora fiquem com um breve resumo da vida do cantor e em seguida adentraremos a carta do nosso irmão. Raul Santos Seixas, conhecido como Raul Seixas, foi um dos ícones mais marcantes da música popular brasileira, especialmente no gênero do rock. Nasceu em 28 de junho de 1945, em Salvador, Bahia, em uma família de classe média. Desde jovem, já demonstrava interesse pela música e pela poesia. Iniciou sua trajetória musical como vocalista de algumas bandas na Bahia, mas foi em São Paulo que sua carreira tomou forma. Lá, teve a oportunidade de trabalhar como produtor musical na gravadora CBS, atual Sony Music, onde começou a ganhar destaque no cenário musical. Nos anos 1970, Raul Seixas se consagrou como um dos pioneiros do rock no Brasil. Suas letras, muitas vezes carregadas de filosofia, misticismo e crítica social, tornaram-se um símbolo para uma geração que buscava liberdade e se opunha às normas impostas pela sociedade da época. Com seu jeito único de misturar rock com influências de blues, música regional brasileira e elementos místicos, ele cativou uma legião de fãs. Um dos pontos altos de sua carreira foi a parceria com o letrista e escritor Paulo Coelho. Ao longo de sua carreira, Raul Seixas lançou dezenas de álbuns e escreveu músicas que se tornaram verdadeiros hinos para seus admiradores. No entanto, sua vida também foi marcada por lutas pessoais. Raul enfrentou alcoolismo e outros problemas de saúde, o que acabou por contribuir para sua morte prematura. Em 21 de agosto de 1989, após uma apresentação no Centro de Exposições Rio Centro, no Rio de Janeiro, ele sofreu um infarto agudo do miocárdio, vindo a falecer aos 44 anos de idade. Apesar de sua vida tumultuada, Raul Seixas deixou um legado duradouro na música brasileira. Suas canções continuam sendo ouvidas e reinterpretadas, e seu espírito rebelde e suas letras provocativas ainda inspiram inúmeras gerações de artistas e fãs, mantendo seu nome vivo e sua influência indelével na história da música do Brasil. Agora adentramos a carta. Saudações a todos, com a paz do Senhor. Quero agradecer à casa pela oportunidade. Quero agradecer aos mentores por me permitirem estar entre vocês e me comunicar. Sei que alguns dos presentes podem me ver e já estão sorrindo. Mas para quem não pode me ver, meu nome é Raul Seixas. Quando encarnado fui conhecido como Maluco Beleza. A mensagem que quero deixar a todos é: estudem, sigam a palavra do nosso Salvador. Essa é uma das coisas que me arrependo de não ter feito. Se eu tivesse ouvido muitas pessoas quando estava encarnado, que queriam falar dos ensinamentos de Jesus para mim, talvez meu destino seria outro. O que mais me trouxe sofrimento depois da vida foram as consequências dos meus atos. Como sabem, venho de uma infância pobre. Nunca tivemos dinheiro para qualquer luxo, não passávamos fome, mas luxo não tínhamos. Quando comecei a ganhar dinheiro e vi essa possibilidade de ter tudo o que eu não tinha, de fazer tudo o que queria, aí foi quando acabamos nos perdendo. A fama é algo bom quando se sabe como usá-la. É isso mesmo, a fama é para ser usada e não deixar a fama te usar. Eu, com toda a fama que tive, se tivesse usado para coisas boas, para ajudar mais pessoas ou instituições de caridade, teria ganhado alguns pontos nessa reencarnação. Mas o que eu fiz? Deixei a fama me usar. Conheci muitas pessoas, e cada pessoa que conheci me levava a um caminho. Sim, as pessoas são caminhos, e eu sempre optei pelos caminhos que proporcionassem prazer e satisfação, até porque nunca tive isso. Então, bebia muito, fumava muito. Estava sempre com muitas mulheres. Todo excesso é prejudicial, todo excesso é perigoso, mas do jeito que estava vivendo, nem estava preocupado com isso. Só o prazer me bastava. Minha esposa ficava em casa, muitas vezes sem saber o que estava acontecendo. Cansei de mentir para ela. Vocês percebem que uma coisa ruim pode levar a outras 2 ou 3 ruins? Que se você mente uma vez,
Você tem que mentir muito mais para sustentar aquela mentira, e tudo isso se torna um círculo vicioso, onde quem se beneficia disso são os obsessores. Também vivia rodeado deles, espíritos que me usavam para beber, fumar e trair. A energia que saía de mim nessas situações alimentava esses seres horríveis. Mas não se enganem, o primeiro passo para tudo isso fui eu que dei. Não é culpa deles, e sim minha. Se eu nunca tivesse pego o primeiro copo de bebida, o primeiro cigarro, esses espíritos amigos, tudo são escolhas, eu fiz as minhas. E vocês estão fazendo as suas. O importante é pensar que, quando chegar a vez de vocês e tudo for colocado na balança da justiça, para que lado ela vai? Entendam, todas as nossas encarnações são resgates que devemos fazer, resgates de nós mesmos, e às vezes, resgate de outras pessoas que devemos auxiliar. O corpo que nos é dado é um presente de Deus, porém um presente para que cuidemos dele. Não devemos estragá-lo, não devemos colocá-lo em risco. Toda a obra de Deus deve ser preservada. Vocês estão preservando o seu corpo enquanto estão na carne? É tempo de mudar. Já experimentaram conquistar algo muito grande em suas vidas? Eu já. Foi a minha fama. Meu maior medo era perdê-la. Eu cantava e multidões de pessoas cantavam comigo, pessoas se arrastavam para tirar uma foto, ter um autógrafo. Aquilo era maravilhoso, mas tudo começou a acabar quando minha existência nessa terra já estava chegando ao fim, sem eu nem saber. Tudo começou a ser tirado de mim. Comecei a ficar esquecido, meu público estava gostando de outras músicas e eu não fazia mais tanto sucesso, meu dinheiro não era mais o mesmo, comecei a entrar em depressão. A vida da fama tinha sugado a minha essência. Tudo estava acabando e eu só ia ficando mais para baixo. Quando os resultados da minha escolha vieram à tona, passei mal e fui internado. Do nada, eu havia sofrido um infarto agudo do miocárdio. Todos os médicos para quem eu perguntei por que isso estava acontecendo me fizeram outra pergunta: o senhor bebe? O senhor fuma? Eu fazia os 2 há anos. Eles disseram que provavelmente era isso que tinha causado. Eu havia causado o motivo do meu desencarne. Eu não tinha cuidado das obras de Deus. Eu era responsável por tudo aquilo. Claro que na época eu não pensava assim, eu não aceitava. Os repórteres falavam comigo. Eu até sorria, mas tudo aquilo era uma máscara. Eu estava morrendo de medo. Não queria morrer, não queria ser esquecido, tinha medo da morte, do que havia do outro lado dela. Eu vivia com o que as pessoas me falavam, que pessoas más iam para o inferno com tantas coisas ruins que eu tinha feito. Eu tinha certeza que iria para esse lugar. Quantas vezes chorei escondido no banho e nas noites. Os médicos até começaram os tratamentos, mas não estavam surtindo efeito. Toda vez que eles me falavam que não estava tendo efeito, eu me desesperava muito mais. Mas era eu que havia causado tudo aquilo, essa angústia, esse medo. Era eu que havia criado. Quando se está bem, não pensamos em nada disso, não pensamos que um dia a conta chegará, que teremos que pagar de uma forma ou de outra. Quando você tiver que pagar a sua conta, já pensou no preço dela? Eu nunca havia pensado dessa forma. Quando somos famosos, pensamos que aquilo é para sempre, que nada vai nos abalar, só que não é bem assim. A cada exame que fazia, depois de um tratamento, era uma angústia maior, um medo, uma ansiedade. O que mais queria era estar passando por isso e as pessoas que amava estarem passando junto comigo. Olhar nos olhos da minha esposa e ver o temor em seus olhos, o medo. E mesmo comigo ainda vivo, ela já estava se preparando para o luto. Eu sabia o que iria acontecer, e ela também. E eu já não estava aguentando mais lutar. Cada dia mais fraco e mais cansado. O espírito que mora em todos vocês é o combustível, a essência e a vitalidade do corpo material. Se a casa que ele mora está quebrada ou está se deteriorando, esse espírito não pode habitar mais nesse corpo. A tendência é se retirar, pois o espírito também adoece com o corpo quebrado. Sei que antes do colapso total, a essência já está se descolando da matéria para não ser tão prejudicada. Eu encarnado me tornei um moribundo no final dessa vida. Quando estava internado e mais nada poderia ser feito, comecei a ver vários vultos em meu quarto. Eu não sabia exatamente do que se tratava, se era alguma alucinação ou se eram espíritos. Sei que os via, e não podia fazer nada. Cheguei até a comentar com uma enfermeira e ela me disse que poderia ser efeito dos remédios que eram fortes.
Algumas pessoas que trabalham na área da saúde aparentam não acreditar em nada ou têm medo de acreditar e também ter que se deparar com esses espíritos. No dia anterior ao meu desencarne, já estava desacordado quando um desses vultos chegou em cima da minha cama e me disse: "Estive com você por quase toda a sua vida, você me serviu bem, mas agora é hora de ir em busca de outra pessoa para me servir." Era um desses espíritos obsessores que me usaram para beber, fumar, entre outras coisas, e que procurava outra pessoa para o mesmo propósito. Eles são como parasitas, e você que não se cuida é um hospedeiro. Quando você morrer, ele irá atrás de outra pessoa e viverá nesse ciclo. Um vulto feminino chegou até mim e disse: "Quando desencarnar, não tente ficar na terra. Não vá para o outro lado, pois iria sofrer." Ela me disse que poderíamos até ficar juntos na terra, mas se eu fosse para o outro lado, eu iria experimentar um lugar onde não teria nada de bom. Era melhor viver com o obsessor do que ir para esse lado. Lembrei que já tinha ouvido falar desse lugar, só não lembrava exatamente do que se tratava. Eu escutei meu coração dar a última batida, ouvi o aparelho fazer aquele barulho de linha infinita. Minha carne havia morrido, mas eu, enquanto espírito, não havia saído do corpo. Ainda estava preso nele. Não sabia me mexer, não conseguia me levantar, nem fechar os olhos. Não conseguia fazer força, parecia que estava em um lugar muito apertado, sem conseguir sair. Não aparecia nenhum espírito, nem mesmo aqueles vultos. Uma enfermeira chegou com os olhos marejados e depois chegou um médico que constatou o fim do meu corpo. Desligaram os aparelhos e ela me cobriu com um lençol. Ali jazia o fim do maluco beleza, mas para mim, enquanto espírito, era apenas o começo. Estava preso no meu corpo, eu não estava vivo, mas podia sentir tudo. Senti meu corpo esfriar, senti ser levado ao IML, preso naquele corpo. Não via nada porque um lençol estava em cima de mim. Todos os outros exames foram feitos em meu corpo já inerte, sem vida. Da porta daquele lugar, um espírito apareceu. Era Gessé, uma pessoa que admirava em vida. Ele sabia o que estava acontecendo, pegou na minha mão e me puxou para fora. Nesse momento, pude sentir-me livre daquele aperto e olhar meu corpo ali naquela mesa fria de ferro, todo nu. Que visão horrível! Nessa hora, queria ir muito atrás de meu filho e de minha esposa, mas ele me disse que não era possível. Ele me disse que tive sorte em ficar doente, que deveria agradecer por isso. Eu achei que ele estava louco, que poderia ser mais um desses espíritos ruins usando a imagem de uma pessoa conhecida para me enganar. Ele me disse que seria pior se eu desencarnasse sem o sofrimento, que todo o sofrimento que havia passado e toda a reflexão que havia feito nesse tempo serviram também como uma maneira de resgatar os karmas que criei nessa vida. Eu tinha que entender que nada disso era culpa de Deus, que eu que havia criado tudo aquilo. E isso eu já sabia muito bem. Deus me deu a vida e eu a usei como bem quis. Mas perguntei para ele: "E agora?" Ele me disse que tinha que ir com ele. Na mesma hora, lembrei o que aquele vulto me disse, que não tinha que ir porque ficaria no umbral. Fiz um tanto de resistência, mas acabei indo. Sei que fui junto, mas em dado momento ele não atravessou comigo. Eu fui na frente e ele ficou. E realmente me deparei com um lugar horrível, escuro e fedido, com vários gritos. Passei muito tempo, mas não é parte da minha missão relatar aqui o que aconteceu. O que realmente quero dizer é que já estou bem e cuidado por espíritos amigos. O que passou, passou, e espero coisas boas. Que essa mensagem sirva para alertar a todos. Todos os excessos cometidos serão cobrados. E pense sempre, quando a conta desse bar chamado vida chegar, você vai ter que pagar. E espero que tenha gastado pouco. Fiquem com Deus e façam a caridade. Fim da mensagem. Mas e vocês, o que achavam do cantor? Comente e emitam a sua opinião, que é fundamental para nós, lembrando que o nosso objetivo é passar a mensagem e jamais denigrir nenhuma religião ou credo, pois aqui todas as religiões e pessoas são muito bem-vindas, sintam-se em casa. Os excessos na vida têm seu preço, e cedo ou tarde teremos que pagar. A fama, o dinheiro, o prazer desmedido, são ilusões passageiras que não trazem verdadeira felicidade. Devemos cuidar do nosso corpo, preservar nossa essência espiritual, e buscar o equilíbrio. A vida é uma jornada de aprendizado e evolução, e cada escolha que fazemos tem consequências. Apegue-se aos ensinamentos de amor,
compaixão e sabedoria deixados por grandes mestres espirituais como Jesus. Façam o bem, ajudem o próximo, sejam compassivos e generosos. Que essa mensagem possa tocar seus corações e servir como uma luz no caminho, para que possamos fazer escolhas conscientes, cuidar de nossa essência espiritual e viver de acordo com os princípios do amor e da verdade. Obrigada por chegar até aqui, já deixa seu like. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder um só vídeo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e sua família.